Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe permite ouvir e praticar o português enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura de Portugal. E neste episódio vamos dar atenção a algo bastante cultural: os santos populares. Vamos conhecer alguns dos principais símbolos associados à celebração dos Santos Populares em Portugal. Quando chega o mês de junho, o mês em que começa oficialmente o verão, Portugal enche-se de cor, de música, de gente alegre, de comida, de bebida, enfim, uma grande celebração contínua nas ruas, uma celebração que se centra muito nos três santos conhecidos como santos populares, que são o Santo António, o São João e o São Pedro. O Santo António é celebrado no dia 13 de junho, o São João é celebrado no dia 24 de junho e o São Pedro é celebrado no dia 29 de junho. Mas, como disse, todo o mês de junho está repleto de festejos. Portanto, vamos lá ver como é que esses festejos se materializam e quais são os elementos ligados aos santos populares. Ora, falando de santos populares, temos de falar inevitavelmente de arraiais. Um arraial é precisamente uma festa popular ao ar livre, onde as pessoas se juntam para comerem, para beberem, para dançarem. Nestes arraiais, o estilo de música mais ouvido e dançado nos bailes é a música pimba, também conhecida como música ligeira, que é um estilo de música muito popular em Portugal, com letras e melodias muito simples, fáceis de memorizar e que por isso nós podemos dizer que são músicas muito orelhudas ou músicas que ficam no ouvido. Além disso, são também muito dançáveis, é aquilo que se pretende. Uma pequena nota: a palavra arraial, além de ser aplicada neste contexto das festas populares, pode ser também uma palavra aplicada como sinónimo de grande quantidade, num contexto mais informal. Poderíamos dizer coisas como: concentrou-se um arraial de gente à porta do Ministério da Saúde para protestar. Bom, como disse, nos arraiais dos Santos Populares, a comida é também uma parte importante. E se já conhecem um pouco da cultura portuguesa, sabem que nós, portugueses, gostamos muito de comer e gostamos que a comida seja o centro dos nossos convívios. Nestes arraiais encontramos essencialmente comida fácil de se comer quando estamos de pé, quando estamos a andar de um lado para o outro, até quando estamos a dançar. E, portanto, o mais comum são sandes diversificadas com carne grelhada. E temos essencialmente três tipos de carne grelhada. Temos as bifanas, que são bifes muito finos de porco. Temos as entremeadas, que têm uma parte de gordura e uma parte de carne de porco, ou seja, tem o tocinho do porco com a carne no meio, de permeio, por isso é entremeada. E temos também o corato que é a pele do porco. Portanto, bifanas, entremeadas e coratos preenchem a parte das carnes que encontramos nestas festas. Mas falando de santos populares, a rainha da festa é a sardinha. E muitas vezes vocês vão encontrar as sardinhas como símbolo das festas de santos populares. Como é que nós comemos as sardinhas? Bom, grelhadas, como a carne, e são geralmente servidas em cima de uma fatia de pão. Nesta época do ano, não só nas festas públicas, mas também em eventos privados, é muito habitual organizarmos convívios com amigos, com família, à volta do prato principal, que é a sardinha, e a esses convívios chamamos sardinhadas. Além da carne e do peixe, nas festas de santos populares há também uma sopa popular, que é o caldo verde. O caldo verde, que é uma sopa feita com uma base de batata, de alho, de cebola e com couve. E sem esquecer, uma rodela de chouriço. Outro símbolo incontornável dos santos populares é o manjerico. O manjerico é uma
planta da família do manjericão, mas de menores dimensões. É possível encontrar os manjericos em pequenos vasos e geralmente eles trazem um papel colorido com uma quadra, ou seja, com uma pequena composição poética de quatro versos com rima, e nesses quatro versos a temática pode ser a temática dos santos populares ou a temática do amor. Isto porque o manjerico, além de ter um aroma muito agradável que pode ajudar a cortar o odor da sardinha assada, é uma planta considerada a erva dos apaixonados. E isto porquê? Porque durante muito tempo oferecer-se um manjerico era um gesto que oficializava um pedido de casamento. E há também uma velha tradição que diz que se deve oferecer um manjerico à pessoa amada e essa pessoa deve cuidar dele até ao dia 13 de junho do ano seguinte. Ora, e porquê que o dia 13 de junho é tão importante nesta temática do amor? Dia 13 de junho é, como disse no início do episódio, o dia em que se celebra Santo António. E Santo António é conhecido como o santo casamenteiro. Se querem brilhar quando falam português e quando falam sobre os santos populares, têm de conhecer esta expressão. Santo António, o santo casamenteiro. E qualquer pessoa que gosta de juntar dois amigos, tentar que dois amigos, duas pessoas conhecidas comecem uma relação amorosa, nós podemos dizer que é uma pessoa casamenteira. Então, o nosso Santo António casamenteiro, que é celebrado de forma mais evidente na cidade de Lisboa, com uma grande festa, está muito associado aos casamentos também na cidade de Lisboa, quando no dia 12 de junho se organizam os famosos casamentos de Santo António. Portanto, há uma materialização deste caráter casamenteiro do Santo António em Lisboa. Este evento dos casamentos de Santo António é um evento com muitos anos, com décadas, é financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, tem transmissão na televisão, na RTP, e consiste basicamente num casamento conjunto de vários casais que são previamente selecionados e que vê o seu casamento financiado pela Câmara Municipal de Lisboa. É uma cerimónia que muitas pessoas acompanham ao vivo ou através da televisão e que tem como ponto alto e como imagem mais característica a foto dos casais de noivos em frente à sede de Lisboa. Até aqui já vimos alguns símbolos dos santos populares, como os casamentos de Santo António, os manjericos, as sardinhas e, como eu disse no início, nos arraiais há muita cor. E há muita cor, não só porque as pessoas estão muito alegres e se vestem de cores muito fortes. Pode acontecer também, mas há elementos decorativos. Há muitos ornamentos nos arraiais de santos populares. Então, nestes arraiais é possível encontrar balões e também manjericos de papel. E são muito coloridos, têm cores diferentes. Por isso, se quer organizar o seu próprio arraial de santos populares, não se esqueça de comprar os balões, os manjericos e também algumas fitas coloridas de papel para que tudo fique com mais cor. E falando de adereços para estas festas, temos de falar dos martelinhos e do alho porro. Eu vou deixar imagens no vídeo para que possa ver em que é que consiste. Quando falamos de martelinhos e de alho porro, estamos a pensar essencialmente nas tradições do São João da cidade do Porto. E na cidade do Porto, na noite de São João, de 23 para 24 de junho, as pessoas circulam pelas ruas com um martelinho de plástico ou com um alho porro na mão e diz a tradição que devem bater com o martelinho ou com o alho porro na cabeça das pessoas por quem passam. É uma noite divertida em que ninguém leva a mal, quase faz pensar naquele provérbio relacionado com o carnaval: é carnaval, ninguém leva a mal.
Também no São João do Porto há outro momento muito bonito e que reúne alguns grupos de familiares e de amigos, que é o momento em que se lançam balões de ar quente para os céus. É uma imagem muito icónica do São João, com os céus iluminados, e talvez por isso haja uma canção muito célebre que passa muitas vezes nesta época do ano, a canção São João Bonito, que tem o reconhecido verso: São João, dá cá um balão para eu brincar. Vou deixar-vos por aqui o link na descrição para ouvirem essa canção. Bem, já conhecemos alguns dos principais símbolos dos santos populares, e se quiserem aprofundar um pouco mais os vossos conhecimentos sobre este tema, vou deixar por aqui também na descrição o link para um vídeo do canal de YouTube do Falar Português sobre os Santos Populares e um conjunto de atividades do nosso blog sobre este tema também. E claro, se quiserem aprofundar os vossos conhecimentos sobre esta e outras tradições portuguesas, na comunidade Falar Português encontram um conjunto alargado de atividades de compreensão oral e de compreensão de leitura sobre temas culturais, porque a cultura é um elemento chave para entender também a língua e poder usá-la, além de encontrar também na comunidade Falar Português as atividades de gramática e a oportunidade para partilhar conhecimentos e experiências culturais nos nossos clubes de conversação semanais ou mensais. Saibam mais aqui na descrição e venham também juntar-se a esta experiência de imersão cultural e de partilha de diferentes culturas, porque é isso que realmente acontece na nossa comunidade, em particular nos clubes de conversação. Chegamos assim ao fim de mais um episódio. Se gostaram deste episódio, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, ativem as notificações para saberem sempre quando é que há um episódio novo ou quando é que eu estou em direto no canal do YouTube do Falar Português com mais uma aula de português real que acontece 2 vezes por mês em direto e de forma completamente gratuita. Da minha parte é tudo, despeço-me e digo até breve!